Olá, tudo bom com vocês? Nós estamos em mais uma jornada. Hoje nós vamos meditar num tema maravilhoso. Quem tem sede, vem a mim e beba. Nós estamos nessa jornada, hoje é o segundo dia, da jornada Senhor, faze-me andar mais perto de ti. E hoje nós vamos estudar o verso de número 37 e 38 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, está escrito assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que palavra maravilhosa! E eu falo para vocês que esse foi o convite mais importante que já foi feito ao homem mortal. Sabia, gente? Porque Jesus, ele se levanta e ele fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele está fazendo aqui um convite para as pessoas que têm sede, que têm sede. E ele é a água, que vai matar a nossa sede. É ele que vai saciar a nossa sede, Então, e para isso acontecer, gente, a gente precisa de ter o quê? A gente precisa de crer no que está escrito na Escritura. Então, é necessário nós crermos, porque se nós crermos, que ele tem essa água, nós vamos beber dessa água e nós vamos ficar saciadas, E quando nós ficarmos saciados, sabe o que vai acontecer? Isso vai acontecer que do nosso interior vai fluir rios de águas vivas, vai transbordar da presença dele, da graça dele. Isso só Jesus tem para nós, Então, gente, quem tem sede, vem a mim e beba. Você tem sede? Você tem sede de Deus? Você tem sede de buscar mais dele? Então, é aqui o seu lugar, na presença dele, nos pés dele. Porque só na presença dele, nós vamos verdadeiramente beber dessa água, E outra coisa, o Espírito Santo, ele vai trabalhar de uma forma gloriosa, para poder saciar toda a nossa sede de Deus. Então, é necessário nós bebermos nessa fonte, que é o Senhor, que é a palavra dele. E interessante que o Espírito Santo, ele vai ministrar aquilo que ele deseja, Mas é necessário você vir para a presença dele, é necessário você tirar esse momento a sós com ele, para se relacionar com ele no profundo, Com intimidade, E quando você fizer isso, você vai beber, Você vai beber do Espírito Santo abundantemente, Então, nós sabemos que Deus, ele está em toda parte, porque ele é onipresente, Ele está em toda parte. Mas nós sabemos que há manifestação mais profunda da presença dele e que nós desejamos e que nós precisamos experimentar, Então, é necessário a gente pedir, gente, para ele, Senhor, faze-me habitar mais perto de ti. Por isso que é esse tema, faz-me habitar mais perto de ti, para que eu possa, então, ter a tua presença na minha vida, Então, quando nós temos essa presença, é para quê? É para a gente poder conhecer ele como ele é, É para poder a gente conhecer ele melhor, Conhecer ele melhor, E isso é muito importante,
quando nós pedimos a Ele. E o Salmo de número 145, verso de número 18, diz assim, ó: Tu estás perto de todos os que te invocam em verdade. Então, é importante nós invocar o Senhor com verdade, com sinceridade na nossa alma, né? Então, é preciso nós orarmos, né? É preciso nós buscarmos, é preciso nós investirmos, é preciso nós alimentarmos a nossa alma e é preciso que nós venhamos cuidar disso também, sabe? Então, cuidar de quê? Desse relacionamento com Ele, desse relacionamento profundo com Deus. É necessário, tá? A gente cuidar dele como um tesouro, tá? E desse jeito, a gente fazendo dessa maneira, a gente precisa de continuar, porque tem muitas pessoas que começam e não terminam. Então, é necessário começar e é necessário continuar, é necessário permanecer, tá? Se você permanecer, você terá vitória, tá? Você receberá algo maravilhoso da parte do Senhor. Rios de águas vivas fluirão da sua vida, tá? Então, é muito importante, né? E o nosso Pai, né? O nosso Deus, Ele é um Deus, Ele não é só o nosso Pai, né? Celestial. Ele também é o nosso amigo. Então, se aproxima dele como seu amigo, né? O amigo, ele conta as coisas mais profundas, o amigo de verdade. A palavra diz que é amigo mais chegado que irmão, e esse amigo mais chegado que irmão é Jesus. Então, ele é também o nosso amigo, tá? Então, o Senhor também, ele é o nosso libertador, ele que nos liberta, né? Ele que nos liberta. O Senhor também, ele é o nosso médico dos médicos. Então, se tem alguma coisa acontecendo, tá? Ele é o médico dos médicos, clame por ele. Ele é a nossa força, tá? Ele é a nossa força. Está escrito lá em Salmos 18, verso 1. Ele é a nossa força. Ele é a nossa paz, né? Tá lá em Efésios, capítulo 2, o verso 14. Ele é o nosso purificador, ele que nos purifica. Ele que nos purifica. Isso tá lá em Malaquias, e eu quero ler isso com vocês. Malaquias, capítulo de número 2, capítulo de número 3 de Malaquias, verso de número 2, tá? Até o 3, Malaquias. Está escrito assim, ó: Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro. Olha, gente, o sabão do lavadeiro. Então é ele que nos lava, ele que nos purifica mediante a palavra dele. Então é ele que é o nosso purificador. Ó, ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Então ele vai vir com um sabão de lavadeiro para poder nos limpar, para poder nos purificar, tá? Mas enquanto isso, se permita ser purificada, ser lavada pela palavra. Porque a palavra de Deus, ela limpa, ela lava, ela purifica, né? E a palavra diz assim, Jesus lá no Evangelho, ele disse assim, ó: Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Mas então é necessário você ir para a palavra, para a palavra. Então o Senhor, ele é o nosso purificador, ele é a nossa sabedoria. Ele é a nossa sabedoria, ele é o nosso guia, ele que nos guia, tá? E ele é o nosso lugar de descanso, ele é o nosso lugar de descanso, tá? Então, se você estiver na presença dele, colocando tudo na mão dele, ele vai te suprir com tudo aquilo que você precisa, porque ele é
Tudo aquilo que nós precisamos está nele, em Jesus. Então é necessário você falar para Deus o que você anseia, tá? Que você anseia para a sua vida, que você anseia pela presença dele, tá? Então é necessário você falar para ele. E quando nós tomamos essa decisão de nos aprofundar na presença de Deus, de desejar algo a mais dele, de conhecer ele como ele é, né? De andar mais perto dele, tá? Nós vamos viver uma nova fase na nossa vida, uma nova etapa na nossa vida. Nós vamos viver uma nova estação na nossa vida, sabia? Porque quando nós procuramos nos aprofundar nesse relacionamento com ele, nós vamos viver o extraordinário de Deus, tá? E é necessário nós fazermos com que esse relacionamento ele seja eficaz, ele seja contínuo, tá? E se você deseja ter esse relacionamento com ele, se você segue o Senhor só por aquilo que ele pode fazer, então o seu relacionamento está sendo superficial. E ele deseja que você tenha com ele um relacionamento profundo, né? Aprofundado. Então, se você quer sair dessa superficialidade, é necessário então você perguntar para Deus o que ele quer que você faça a partir de hoje. A partir de hoje. Se você só fala com Deus quando as coisas estão difíceis ou quando precisa de algo, então o seu relacionamento ele é superficial, tá? Mas se você se pega indo até ele em oração várias vezes durante o dia, simplesmente porque ama a presença dele, ama estar com ele, então você está começando a ter um relacionamento aprofundado com ele, tá? Se você fica zangada ou decepcionada com Deus quando ele não faz o que você quer, então seu relacionamento é superficial com ele. Agora, se você é capaz de louvar a Deus, independente do que esteja acontecendo na sua vida, independente das lutas, das provações, dos desafios, tá? Se você fizer isso, então, o seu relacionamento, ele está se aprofundando nele, tá? Se você ama a Deus só por causa daquilo que ele faz, então seu relacionamento ele é superficial. E eu conheço tantas pessoas que só buscam a Deus, que só ama a Deus pelo que Deus faz. Porque ele faz. E ele faz porque ele é bom. Mas ele deseja que nós busquemos a ele pelo que ele é. E ele é maravilhoso. Ele é soberano. Ele é o nosso Pai, é o nosso amigo. É o nosso ensinador de justiça, é o nosso médico dos médicos. Como eu já disse aqui, a nossa paz, né? Então, é necessário nós buscarmos a ele pelo que ele é, tá? Então, se a gente ama a Deus e teme ele por quem ele é, se nós formos a ele por que ele é, nós estamos verdadeiramente levando o nosso relacionamento a ser mais profundo com ele, tá? E se você acha que precisa implorar a Deus, ou convencê-lo a responder a sua oração, então seu relacionamento é superficial, tá? Se você acredita que Deus deseja responder as orações que você faz de acordo com a vontade dele, então, o seu relacionamento com ele está se aprofundando. Então, você quer aprofundar o seu relacionamento com Deus? Comece a orar a Deus, para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Senhor, se for da tua vontade, essa, Senhor, é a minha vontade, mas não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é agradável e é
perfeita. Eu espero que você busque esse relacionamento de intimidade profundo com o Senhor todos os dias, para que Ele possa se manifestar na sua vida e você viver o extraordinário de Deus, tá? Porque Ele tem o extraordinário para você, mas para você viver o extraordinário dele, você precisa viver o ordinário, tá? Todos os dias, a sua devoção, convidando Ele para participar da sua vida, tá? Se você anseia habitar na presença dele, se esse for o desejo do seu coração, esse relacionamento íntimo e profundo com ele, tá? Para você conhecer, tá? A maneira que ele quer que você viva nesta terra, fazendo a vontade dele, é necessário você se aprofundar na palavra e ter esse momento com ele a sós todos os dias. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Muitíssimo. Forte abraço.